Então, gente, atendendo a inúmeros pedidos, né, que nós recebemos pela nossa fundação a partir daquela primeira Sexta de Aprender, onde nós comentamos aprendendo com a história, né, as 35 lições que a história nos ensina, nós vamos continuar, né, agora a segunda parte, continuando com as histórias que a história nos ensina. Lembram que a última vez, né, na primeira parte, a gente terminou falando daquele ninguém é herói para o seu próprio camareiro, né? E hoje vamos lá, gente, vamos lá para o seguinte agora. Olha aqui, ó. Olha que espetáculo este ditado aqui, olha. Cuidado com o homem de um livro só. Vocês estão vendo aqui, olha, né? Tem em várias línguas, né? Beware of a man of one book, gardez-vous de l'homme qui ne connaît qu'un livre. Então, cuidado com o homem de um livro só. Aqui, gente, deixa eu falar para vocês, tem duas explicações, né? Na história, né? Tem esse ditado, né? Cuidado com o homem de um livro só. A primeira versão é dizer assim, cuidado com o homem de um livro só, ou seja, ele é muito estreito, ele tem uma visão estreita, ele pauta a vida dele só por um livro, né? Então essa é uma visão, quer dizer, cuidado com o homem que só pauta a vida por um livro só, né? Que só lê um livro, né? Só que tem uma outra versão também. Cuidado com o homem de um livro só, porque esse ele leu. Então, tem aí as duas versões. Eu vou dizer assim, cuidado com o homem de 1000 livros, sendo que ele não leu nenhum. Pelo menos o homem de um livro só, esse ele leu. Então, tem essa discussão histórico-filosófica muito interessante, né? Mas a versão mais comum, né, é essa, cuidado com o homem de um livro só, porque ele se pauta somente por um livro, quer dizer, ele não leu, ele não tem a mente aberta para ler mais livros. Então, olha que bonito esse ditado. Agora, vamos ver qual é o próximo aqui, gente. O próximo é esse, olha. Anda em capa de letrado, muito asno disfarçado, né? Esse ditado português nos avisa a ter cuidado com as falsas aparências de empresas e pessoas que parecem ser o que na verdade não são. É uma alusão à capa dos universitários de Coimbra, né? Principalmente essa que é a visão, porque os universitários de Coimbra usam aquela capa negra, né, preta, quando fazem uma homenagem para alguém, eles jogam aquela capa no chão para a pessoa pisar sobre, seria a maior honra para uma pessoa, né, andar sobre as capas de Coimbra. Então, o ditado português, né, do século XVIII, né, 1700 e pouco, e do século XIX também, até hoje ele existe, né, em capa de letrado há muito asno disfarçado, né? Então, muita gente aí tem uma capa de letrado, né? Se aparenta muito letrado, mas não passa, né, de um asno disfarçado, diz o ditado lá português. Vamos ver o próximo agora, gente. Olha o próximo. Ele é muito competente em coisas sem importância. Olha que interessante isso aqui, gente. Certa vez um presidente de empresa, falando sobre um seu funcionário, disse: ele é muito competente em coisas sem importância. É pena que nas coisas realmente importantes ele não seja tão competente. Olha lá. Peter Drucker disse numa entrevista à revista Forbes que conhece muitos executivos que têm uma energia muito grande. O que lhes falta é dar energia nas coisas certas. E ele diz: conheço pessoas que têm um currículo cheio de vitórias em coisas triviais e de pouca importância no mundo empresarial, completa ele. Ainda há pessoas que pensam que ser popular, ser muito querido, né, bastam para o sucesso profissional. A sua popularidade
lhes dá uma falsa sensação de segurança. A verdade é que a empresa quer e necessita, né, o que ela quer e necessita, são pessoas competentes que façam o essencial e o importante para levar a empresa ao sucesso. Muitas vezes as pessoas mais populares são apenas populares e nada mais. Então, olha que interessante isso, né? A origem, né, o Peter Drucker falando, né, ele é muito competente em coisas sem importância. Qual é a lição da história para nós? Será que a gente é competente nas coisas que realmente importam? Nas coisas que realmente levam a gente, a empresa da gente ao sucesso? Ou a gente é competente num monte de firula, né, num monte de coisa que não leva a gente ao sucesso, né? Então vamos lá para o próximo, gente. Olha só que interessante aqui, né? Crépida Neutra Sutor. Esse é muito interessante. Essa história, gente, ela é muito louca, né? Apelles era um pintor grego, né, na Grécia, em Atenas, pintor conhecido, famoso, e ele, quando pintava um quadro, ele colocava na porta da casa dele para ouvir antes, né, de ele tornar público mesmo, né, para ver o comentário das pessoas que passavam, né? E ele colocou o quadro e passou um sapateiro. E o sapateiro, com um amigo, falou: nossa, olha, ele errou aqui a tira da sandália. Olha, a tira da sandália não é assim, né? Ele errou, olha só, para tá. E o Apelles, o pintor, atrás da cortina, ouviu isso, né? Ouviu, tirou o quadro, depois que o sapateiro tinha ido embora, corrigiu de acordo com o que o sapateiro tinha comentado com o amigo e colocou o quadro de novo lá fora. No dia seguinte, o mesmo sapateiro passou, né, e olhando para o quadro, comentou com o amigo: olha a orelha dele, né, olha o olho dele. E o Apelles abre a cortina e fala isso: crépida neutra sutor. Ou seja, sapateiro, não ultrapasse as sandálias. Isso é muito interessante, porque o que quer dizer, gente? Da sandália o sapateiro entende, agora não vai além do que você entende, né? Não chega a ser um neopositivismo, né? Uma coisa assim, do que você não entende, você não deve sequer pensar. Mas cuidado para você não se meter em áreas que você não entende, né? O que eu vejo, gente, reuniões de amigos, de repente tem lá um médico, né? E as pessoas falam de saúde, de medicina, como se fossem médicos, e o médico diz: não é assim, ainda debocham do médico. Quer dizer, então precisa tomar cuidado. Eu vejo, por exemplo, né, em rodas de amigos, às vezes, pessoas falando de antropologia, falando de aborígene australiano, como se conhecessem, né? Como se tivessem estudado. Então, muito cuidado com o crépida neutra sutor, quer dizer, sapateiro, não ultrapasse as sandálias. Daquilo que você entende, você deve falar, você deve comentar, mas daquilo que você não entende, se abstenha de muitos comentários. Olha aqui o que a gente escreveu, né? Perdão, concentrar-se no seu campo, né? Ter foco no que sabe fazer para você ir de bom a ótimo e de ótimo a excelente, né? Então precisa tomar esse cuidado. Agora, gente, vamos ver qual é o próximo. Vamos ver o próximo lá. Vincere Aníbal, Victoria utinesses. O que é isso, gente? Sabes vencer, Aníbal, o que não sabes é aproveitar a vitória. Palavras de Marrabal, capitão de Aníbal, a ele, Aníbal, né? Após a grande vitória alcançada em Cannes, né? Sobre os romanos em 216 a.C. Em vez de perseguir os vencidos, como lhe aconselhara o Marrabal, o general concedeu descanso aos soldados. Foi essa demora que salvou Roma e o seu império, na opinião de Tito Livio, que relata esse episódio na História Romana, no livro 23. Ora, o que isso quer dizer, gente?
Muitas vezes você consegue uma vitória, mas você não solidifica essa vitória. O que o Mahabal disse a Aníbal é o seguinte: ele tinha que perseguir, né, os romanos até a vitória ser consolidada, não. Ele espantou, vamos chamar assim, né, os romanos e deu folga para os soldados. Né? E o capitão dele, o Mahabal, diz: olha, vamos atrás, vamos completar a nossa vitória. Então, esse ditado é um ditado muito famoso que fala assim: você sabe vencer, Aníbal, o que você não sabe é consolidar a sua vitória. Então eu me lembro, por exemplo, na guerra do Iraque, você vê, por exemplo, naquela invasão que os americanos fizeram, né, em vários lugares, quer dizer, invade, ganha a guerra em 6 dias, em 5 dias, em 4 dias, né, e depois se retira, e o que vai acontecer é que vai ficar pior do que estava antes, né? Quer dizer, não consolida a sua vitória. E isso, às vezes, qual é a lição para nós na empresa? Quer dizer, a gente faz um projeto, a gente tem uma ideia, a gente coloca essa ideia em prática, mas não faz o follow-up. Sabe, a gente não dá seguimento, a gente não acompanha, sabe? Então a gente não participa da execução, a gente acha que só a ideia, né, só o projeto já vale, não consolida. Essa é a lição, né, que esse ditado aqui do Aníbal, né, vencer você sabe, o que não sabe é consolidar a vitória. E tem agora um dos mais bonitos, né, uma das mais bonitas lições da história, que é a espada de Damocles, né? Damocles era conselheiro da corte de Dionísio Velho, né, tirano de Siracusa, célebre ao longo da história, né, pelo lendário episódio da espada de Damocles, que se tornou uma expressão que significa perigo iminente, relatado por Cícero em Tusculane Disputationes, e por outros clássicos. O acontecimento é resumido assim, gente, vamos lá para vocês entenderem aqui, ó. Era uma vez um rei chamado Dionísio, monarca de Siracusa, a cidade mais rica da Sicília, né, no sul da Itália. Vivia num palácio cheio de requintes e de coisas bonitas, atendido por uma criadagem sempre disposta a fazer-lhe as vontades. Naturalmente, por ser rico e poderoso, muitos siracusanos invejavam a sorte do soberano, e ele, que era um dos melhores amigos de Dionísio, né, e dizia-lhe, será que invejava a sorte? E ele, né, que é o Damocles, que era um dos melhores amigos do Dionísio, dizia frequentemente: que sorte a sua, você tem tudo que se pode desejar, só pode ser o homem mais feliz do mundo. Dionísio foi ficando cansado de ouvir esse tipo de conversa, e então propôs a Damocles que ocupasse o seu lugar por uma única noite, o que o Damocles prontamente aceitou, né? Então, no dia seguinte, foi levado ao palácio e todos os criados reais lhe puseram na cabeça as coroas de ouro, né? Ele sentou-se à mesa na sala de banquetes e foi-lhe servido uma lauta refeição. Nada lhe faltou ao seu bel prazer, havia vinhos requintados, raros perfumes, lindas flores e música maravilhosa. Recostou-se em almofadas macias, sentiu-se o homem mais feliz do mundo. Ocupou assim o lugar do tirano, recebendo todas as honras, né, correspondentes ao cargo. No meio de sua euforia, levantou os olhos e viu assustado que, preso ao teto apenas por um fio de linha, uma enorme espada pendia sobre ele. Provavelmente o sorriso fugiu-lhe dos lábios e o rosto empalideceu, suas mãos estremeceram, esqueceu-se da comida, do vinho, da música, a lâmina da espada brilhava apontando diretamente para os seus olhos. Ele foi se levantando, pronto para sair, correndo,
mas deteve-se temendo, né? Temendo aí, não é tremendo, que um movimento brusco pudesse arrebentar aquele fiozinho fino e fizesse com que a espada lhe caísse em cima. Olha aqui, ó. Dionísio, então, explicou a Damocles, né, que via aquela espada todos os dias, sempre pendente sobre sua cabeça, pois sempre haveria possibilidade de alguém ou alguma coisa partir o fio. Por exemplo, um dos seus conselheiros poderia ficar invejoso de seu poder e tentar lhe matar, né? As pessoas poderiam espalhar mentiras a respeito do rei para jogar o povo contra ele. Um reino vizinho tomasse seu trono, etc. E assim, muitas outras situações de risco poderiam acontecer. Para ser rei, precisava-se estar disposto a aceitar esses riscos, levar uma vida cheia de ameaças e que, se ele queria exercer tal função, mesmo que por só uma noite, tinha que suportar a presença inquietante da espada durante todo o banquete. Até o fim de seus dias, o conselheiro da corte, né, o Damocles, não voltou a querer trocar de lugar com o rei, nem sequer por um instante, né? Essa, gente, é a história, né, da espada de Damocles. Olha que interessante, né? O que isso tem a ver conosco aqui? A gente às vezes acha aquele empresário, né, muito rico, aquele empresário, mas os riscos que ele corre, não é? A gente às vezes inveja pessoas numa posição de poder, né, autoridade, mas a gente não sabe, né, o que aquela pessoa passa, né? O sofrimento daquela pessoa, as angústias daquela pessoa, os riscos que ela corre, né? Isso a gente não sabe e às vezes não quer saber. Daí, quando a gente é guindado a uma posição de chefia, por exemplo, eu vejo isso muito acontecer, o sujeito fala, louco, quer dizer, eu sou responsável por tudo isso, eu é que tenho que ser responsável pelo trabalho do outro, se o outro vendeu, se o outro não vendeu, eu que sou... você agora é gerente, você agora é chefe. Não, então eu prefiro ser o que eu era, né? Eu prefiro ter a minha liberdade. Então, a espada de Damocles, né, é uma lição muito interessante, né, gente? Porque às vezes a gente não tem aquele ditado brasileiro, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. É mais ou menos essa a história da espada de Damocles, né? Que às vezes, será que realmente a gente tem consciência dos riscos de um empresário, dos riscos do patrão, né, dos riscos das noites mal dormidas de um presidente, de um alto executivo? Será que a gente não tem um pouco de inveja meio do tipo, né, do Damocles, né, em relação a Dionísio? Então, essa é a história. Olha que bonita, gente. Vamos ver qual é o próximo lá. Olha qual é o próximo, gente. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. É preciso malhar o ferro enquanto está quente. Ou seja, gente, deixa eu explicar. Isso é muito interessante. Você só pode moldar o ferro quando ele está quente. O ferro frio, se você bater nele, pode quebrar o ferro, mas você não vai moldar o ferro. O que isso significa? A gente tem que ter um timing certo para agir. Né? Quando você, por exemplo, às vezes vai chamar a atenção de um subordinado, quando você vai, por exemplo, tomar uma ação em relação a investimentos, por exemplo, alguma coisa, esse que é o ditado, quer dizer, você tem que malhar o ferro enquanto ele está quente, você tem que ter um timing certo para você poder moldar o ferro, senão você vai quebrar o ferro. Isso a gente sempre fala, principalmente em relação à gestão de pessoas. Né? Quando alguém comete algum erro, algum engano, é na hora que você tem que agir, você tem que falar na hora, porque se você esperar esfriar, você não vai modelar o comportamento daquela pessoa. Quando você for falar daquele fato, daquela coisa, já esfriou, quer dizer,
então a pessoa nem vai lembrar, quer dizer, então é na hora que você tem que fazer. Sabe, na educação de filhos também, quando você encontra alguma lição que você queira dar, você tem que dar na hora, no ato, né? Não ficar esperando o ferro esfriar. Né? Esse é o ditado lá do Il faut battre le fer pendant qu'il est... Agora olha o próximo, gente. O próximo é esse, né? Georges Dandin é uma peça de Molière, ou chamado também Marido Traído, né, que é muito bonito, né? É o Tu l'as voulu, Georges Dandin, né, que significa você é responsável pelas escolhas que faz. Deixa eu contar essa história dessa peça de Molière, que é muito interessante, né? O Georges Dandin era um mercador, né? Ele era um mercador que queria, mas ele era rico, né? Mas ele queria um título de nobreza. Né? Ele queria, isso imagina, né, na Idade Média, ele queria um título de nobreza, ele queria pertencer à nobreza, ele queria ser alguém, né? E ele então se apaixona por uma mulher da nobreza, né? De uma casta nobre. Só que essa mulher era cheia de capricho, gente, era um terror a mulher. E os amigos do Georges Dandin diziam, Jorge, não, sua vida vai virar um inferno, você né, desista dessa mulher. Mas ele, com o desejo, né, do título de nobreza, de pertencer àquela nobreza, ele insistiu, né, e acaba se casando com a mulher, né? E nessa peça, é uma peça do Molière, é muito interessante porque a peça mostra o inferno que virou a vida dele com a mulher. E toda vez que ele vai reclamar, eu assisti essa peça algumas vezes na Europa, cai um espelho na frente dele e o espelho fala para ele, ou seja, ele mesmo para ele, né? A consciência dele para ele fala assim, tu l'as voulu, Georges Dandin. Ou seja, você sabia, você quis, tu l'as voulu, você quis isso. Né? Você sabia, todo mundo avisou. Todo mundo aconselhou, você não ouviu os conselhos, né? Agora, aguenta. E ele, então, como a consciência dizia, você sabia, né? Você quis isso, ele disfarça assim, né? E daí outra confusão, a mulher de novo cheia de capricho, quando ele vai reclamar, o espelho cai, e o espelho fala para ele, tu l'as voulu, Georges Dandin, você quis. O que é isso, gente? Eu tenho amigos, por exemplo, que adoram esse ditado, né? Porque é o seguinte, você fecha um contrato com uma empresa. Todo mundo fala, ih, essa empresa aí, esse pessoal é encrencado, esse pessoal é difícil de pagar, esse pessoal não sei o quê. E você sabia, e você fechou o contrato. E daí é aquele inferno. O cara não paga, o cara fala mal de você, o cara contratou uma coisa e quer outra. E você começa a reclamar. A hora que você começa a reclamar, o que você tem que falar? Tu l'as voulu, Jordan, você sabia. Você se meteu nessa encrenca porque você quis, tu l'as voulu. Você quis, Jordan. Né? Então é muito interessante. Quantas vezes a gente entra em enrascadas sabendo que ia entrar. Né? Então é bom lembrar, né, desse conselho do Molière, né, na peça O Marido Traído, né, que é o outro. Então vamos ver agora qual é o próximo, gente. O próximo é muito interessante, né, um livro, L'Homme c'est inconnu. Eu tenho aqui o livro, querem ver? Eu vou mostrar para vocês aqui o livro, né, um livro do Alexis Carrel, né, esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui esse livro, tá vendo? L'Homme c'est inconnu, do Alexis Carrel. É um livro, para vocês terem uma ideia, este livro que eu tenho aqui é de 1935, né? O Homem c'est inconnu, do Alexis Carrel. Mas olha que interessante, é o Homem esse Desconhecido. O que o Alexis Carrel disse, gente? Qual é essa coisa bonita dele aqui? Olha lá, vamos ver lá.
ele diz nesse livro, ele é um prêmio Nobel de Medicina, né, de 1912, o que ele fala, né? Ninguém ultrapassa impunemente os limites da natureza. É isso que ele diz aqui, né, neste livro aqui. Ninguém ultrapassa impunemente os limites da natureza. Gente, isso é de uma riqueza, tá vendo esse livro, né? É de uma riqueza, essa frase. O que é isso, gente? Ninguém ultrapassa impunemente os limites da natureza. Pode reparar, a gente vai pagar o preço. Se a gente ultrapassar os limites da natureza, pode ser da natureza humana, da natureza, meio ambiente, da natureza de uma amizade, da natureza de um relacionamento, né? Ninguém ultrapassa impunemente os limites da natureza. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque a conta vem. A conta vem e essa conta às vezes é pesada. Então a gente tem que prestar muita atenção, não é, com esse ditado. Olha, vou mostrar aqui de novo, né, do Alex Carrel no livro, né, L'Homme c'est inconnu. L'Homme c'est inconnu é o homem esse desconhecido, né? Ele, prêmio Nobel, de 1912, e ele fala isso, né? Ninguém ultrapassa impunemente. Agora vejam, gente, que lição mesmo, né? Quanto nós estamos pagando, né? Quanto a sociedade está pagando por ultrapassar, né, os limites da natureza. Não é isso, gente? Vamos ver lá qual é o próximo, gente. Vamos ver o próximo ditado lá qual é. É a história de Demóstenes, né? O maior orador de todos os tempos, né? Na guerra da Grécia versus a Macedônia, que até hoje não foi resolvida, né? Contra o rei da Macedônia, que queria escravizar a Grécia, né? Foi onde ele ficou famoso. Ele era gago, né? Ele tinha uma dificuldade muito grande, né, de falar, e ele colocava seixos rolados na boca. Seixo rolado, gente, é aquela pedrinha, né, de fundo de rio, e ele fazia, e de frente ao mar, por que na frente do mar, né? Porque na frente do mar tinha o barulho do mar, das ondas, né? E com uma espada no peito para manter a postura, é que o Demóstenes treinava e virou, né, um homem com muitas limitações, né, virou o maior orador da história. O que essa história de Demóstenes, né, quer nos dizer, qual é a lição? É a força de vontade, é a determinação, né? Um homem com muitas limitações, né, gago, com muito problema, né, mas o esforço dele, né, a luta dele, e acaba se transformando, né, no maior de todos esses oradores da história. E o último ditado de hoje, né, para a gente ficar aqui na meia hora e depois a gente ainda voltar, né, a comentar isso mais tarde, né, esses ditados mais tarde, é um ditado do século XVII, né, que diz isso daqui: quem manda estranhos à vindima não tem amor às uvas. O que é isso, gente? Vinham lá das colônias, né, em Portugal, é um ditado português do século XVII, né? Vinham da colônia, principalmente das colônias da África, pessoas que nunca tinham visto uma parreira, né? Um vinhedo. Então o ditado é isso. E o dono do vinhedo mandava colher as uvas, né? Como a pessoa nunca tinha visto, um vinhedo, ele praticamente destruiu o vinhedo, né? Ele não sabia, ele arrancava, né, destruindo o vinhedo. Então o ditado é este, olha: quem manda estranhos à vindima não tem amor às uvas. Sabe o que é isso, gente? Se você sabe que alguém não sabe fazer alguma coisa, essa é a lição. Não mande fazer.
Se você sabe, por exemplo, que a sua secretária não sabe inglês ou não é, vamos dizer, versada, não mande ela fazer uma carta, né, para um cliente ou fornecedor e depois você vai reclamar, né? Se alguém, ou seja, quem manda alguém fazer alguma coisa sem ter a garantia de que aquela pessoa sabe fazer aquela coisa, o erro é dela. Ou seja, quem manda estranhos à vindima não tem amor às uvas. Ou seja, o errado é quem mandou. É isso que é, né, bem claro o ditado aqui. Antes de você mandar alguém ou pedir a alguém alguma coisa, certifique-se de que aquela pessoa sabe o que está fazendo. Então, gente, esse é o Aprendendo com a História, a nossa sexta de aprender da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, aqui do mês, né, de abril. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como são 35 lições, né, nós vamos ter que fazer uma terceira edição. Nós fizemos a primeira parte, agora hoje a segunda parte, e com certeza nós vamos ter pedidos e nós vamos fazer uma terceira parte, né? Então, no mês de maio, nós vamos ter Aprendendo com a História, terceira parte. Então, vejam quantas lições espetaculares a história tem para nos ensinar. Meu querido, muito obrigado pelo seu apoio à Fundação, seu apoio às nossas redes sociais, a sua participação aqui, né, nas Sextas de Aprender, né, que já há alguns anos a gente faz uma vez por mês, uma sexta-feira, uma discussão de um tema, né, dentro do foco da Fundação, que é ensinar a aprender. Agora, aprendendo com as lições da história. Um abraço, gente. Sucesso!